Olá, crianças do Super Chácara Kids que está em circo! Tudo bom com vocês? Muito bom estar com vocês de novo aqui hoje! E para mais um dia, mais uma história que a gente vai ouvir da Palavra de Deus e que vai nos ensinar algo muito importante que nós temos ouvido, que é sobre o que mesmo? Confiança! Crianças, a confiança, ela é algo muito importante e ela faz muita diferença na nossa vida. O circo, os acrobatas, quando eles estão lá fazendo a apresentação deles numa corda bamba, e a corda bamba ela é presa só de um lado e do outro, eles têm que confiar que está bem presa, bem segura. E eles vão lá se equilibrando, olhando fixamente. E a gente fica lá olhando. Que pessoal! Ai, que medo! Será que vai cair? Mas não, eles não caem. Eles ficam confiantes, olhando firme e seguindo até o final. Olha só, hein? Vamos lembrar então o que é confiança? A confiança é colocar a sua segurança em alguém que possa depender. No caso dos acrobatas, eles dependem de quem? Das pessoas que fazem a segurança daquele cabo de aço que eles estão lá segurando. Mas a história de hoje, a história que está na Bíblia, a Palavra de Deus, nós vamos ouvi-la e saber como é a confiança, como foi a confiança dessa pessoa. Bom, como nós temos visto, desde o início, Deus tem feito um plano, um propósito de amor para nós. Ele cumpriu esse amor quando enviou o seu Filho Jesus numa cruz para nos salvar e nos redimir de todo o pecado. Tudo aquilo que nos separava de Deus, que é o pecado, foi colocado numa cruz em Jesus e Ele então nos deu a salvação. E lá, antes de Jesus também, bem antes, tem essa história que fala de confiança. Essa história é de Isaac. Isaac, lembra dele? Ele foi o filho prometido de quem? Vocês vão lembrar, mas vamos lá. Ele foi o filho prometido de Abraão e Sara. E aí, Isaac foi lá para a terra, progrediu, como nós ouvimos, teve muitas lutas, muitos momentos de tristeza, mas também de colocar a confiança em Deus. Passado muito tempo, Isaac e Rebeca tiveram filhos. E olha só, esses filhos eram gêmeos. Gente, e eles eram tão especiais que assim, quando um saiu, o outro saiu logo atrás, segurando o calcanhar. Gente, era Esaú o primeiro que saiu e o segundo que saiu puxando o calcanhar era Jacó. Gente, eles já brigavam dentro da barriga da mamãe? Isso não vai dar certo, hein? Olha só, eles sempre foram muito competitivos. Eles eram muito diferentes, tão diferentes que Esaú, por exemplo, ele tinha bastante pelo no corpo. Já Jacó, ele tinha a pele bem lisinha. Esaú, ele gostava de caçar, gostava de sair, de desbravar lugares novos, de ir atrás de animais, de caçar, ficar ali, ó, acompanhando a presa. Já Jacó gostava de ficar em casa, de cuidar do rebanho, de ajudar na agricultura da casa. Ele era mais sossegado, mas eles eram muito diferentes. Mas, mesmo sendo gêmeos, como Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito da primogenitura. Que palavra grande, não é mesmo? Mas primogenitura quer dizer o direito sobre todas as coisas quando o papai dele morresse. Então ele ia ter o direito a ter o dinheiro, a controlar o dinheiro da família, as propriedades, mas o dever também de cuidar de todos. Bom, esses dois foram crescendo, mas eles nunca se deram muito bem. E certo dia, quando Esaú estava lá, tinha ido caçar. E caçar, vocês sabem que dá bastante trabalho. Tem que ficar montando guarda, tem que ficar olhando a hora certa do bichinho chegar. E aí, ele estava cansado e voltou para casa. Só que enquanto isso, nessa volta para casa, Jacó tinha preparado um cozinhado bem gostoso de lentilhas.
Pensa num cheirinho bom, um caldinho bem gostoso. E aí Esaú já estava chegando assim, ai que fome, eu vou comer tudo que eu encontrar na frente lá em casa. Não vejo a hora de comer tudo, tô com muita fome. Bom, ele chegou em casa e lá quem que tinha feito a comida? Jacó. E aí Esaú falou, ó Jacó, me dá aí, vai um pouco dessa comida, me dá um pouco desse cozinhado que você fez, tá cheirando tão bom, tô com uma fome tremenda. Jacó, muito astuto, sabe o que falou para ele? Tudo bem, eu te dou. Só que você vai me dar o seu direito de ser o primogênito. Gente, vejam o que Jacó pediu para ele. Ele pediu o direito de primogenitura. Mas Esaú estava com tanta fome que ele não quis nem saber. Sabe o que ele fez? Falou, me dá logo, eu te dou a primogenitura. Não pensou. E aí ele comeu aquele prato de cozido, mas ele nem pensou no que ele tinha trocado, a troca que ele tinha feito. Mas eu acho que depois que ele ficou com o estômago cheinho, a barriga bem cheinha, eu acho que ele pensou direitinho. E eu acho que as coisas não ficaram muito legais entre eles, não. Bom, passado um tempo, eles continuaram nessa situação, brigados, né? Porque eles tinham feito uma coisa tão chata, Jacó enganou, né? Mas continuou vivendo. E aí, certo dia, o papai deles, o Isaac, já estava bem velhinho. E chegando o momento de partir. Então ele falou, eu preciso passar a bênção da primogenitura para Esaú. Ele precisa receber a minha bênção. A mulher dele, Rebeca, ouvindo isso, ela logo pensou, porque ela pensou o seguinte, ela fez uma coisa muito assim, que pais não devem fazer. Ela preferia a Jacó. Ela tinha um amor maior por Jacó. E pensando nisso, ela falou, é hoje que eu vou criar uma situação e aí o Isaac vai passar a primogenitura para Jacó. Meninos e meninas, que coisa, hein? Sabe o que ela bolou? Ela falou assim, Jacó, vai lá, mata 2 cabritos que eu vou fazer o prato favorito do seu pai. E quando ele estiver bem satisfeito, ele vai passar a bênção da primogenitura para você, Jacó. Você será o primogênito. E Jacó, não foi que ele concordou? E aí, ele falou assim, mas mãe, peraí. Lembra que Esaú, ele é peludo. Quando meu pai me tocar, ver que eu tô sem pele nenhuma, sabendo que sou eu, ele não vai entregar essa primogenitura. Como é que vai ser isso? Não, meu filho, ela falou. Pode ir lá, eu vou dar um jeito. E assim foi. Jacó foi lá, matou os cabritos, trouxe para a mãe dele preparar o super jantar para o papai deles, que era Isaac. E aí ela falou, você vai pegar essa pele de animais e vai colocar no teu braço quando você for levar a comida para o seu pai. E aí você terá o disfarce, bem peludinho você vai ficar, assim como seu irmão Esaú. E assim aconteceu, crianças. Ele foi lá, Jacó, com um disfarce bem peludo nos braços, entregar a comida a Isaac, porque Isaac já estava bem velhinho, ele não enxergava direito. Ele não tinha noção do que estava bem na frente dele. Ele enxergava tudo muito embaçado. Então o toque era como ele podia enxergar e confirmar que era a pessoa. E aí ele entregou a sopa para o pai dele, a comida, os cabritos assados, entregou. E aí Isaac tocou os braços de Jacó. E ele falou, não é você, meu filho. E aí o abençoou, colocou as mãos sobre ele e passou então o direito dele por herança, achando que ele fosse Esaú, o primogênito. Quando Esaú chegou e percebeu o que tinha acontecido, ai meu Deus do céu, foi uma coisa terrível. Foi uma coisa muito triste. Eles brigaram, os irmãos, ficou uma coisa terrível.
E aquela situação não pôde continuar. E sabe o que aconteceu? Rebeca, a mãe deles, foi lá e falou para Jacó: Jacó, ó, agora o que aconteceu, você não pode mais ficar aqui. Você tem que ir embora. Fuja lá para casa do meu irmão Labão, lá em Harã, e vai encontrar com ele. Você vai ficar lá protegido. E Jacó foi, gente, correndo, porque pensa na armação do que ele tinha feito, hein? Algo muito feio. E ele fugiu e foi correndo no meio do deserto, sem nada, sem uma casinha sobre a sua cabeça, sem um lugar para dormir. Ele chegou no deserto e lá não tinha uma caminha fofinha, não tinha nada, tinha um chão e uma pedra. Então ele pensou consigo: bom, é o único jeito que eu tenho, né? Eu vou descansar aqui, eu tô cansado, já tá noite. À noite fica mais perigoso, então eu vou descansar. E ele foi e descansou, pegou uma pedra como travesseiro e repousou sua cabeça. E durante esse sono que ele teve profundo, ele teve um sonho muito especial. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 28 como foi este sonho? 28, versículo 12. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Uma escada que ia do chão até o céu. Uau! E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor falou com ele. Uau, ele ouviu a voz de Deus. O que será que Deus falou? Vamos ver. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. E Deus lembrou que ele era o Deus do avô dele, Abraão, e Deus do pai dele, Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. Olha só, ele estava fugindo e Deus falou com ele em sonho, de uma maneira especial, lembrando da promessa que ele tinha feito ao avô dele lá no passado. Vamos ver o que mais que Deus falou com ele nesse sonho? Vamos lá. A sua descendência será como o pó da terra. O pó. Olha só, você se estenderá para o oeste e para o leste, e o norte e o sul. Em você e na sua descendência e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não a abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu prometi. Olha que coisa maravilhosa que Deus está falando para Jacó, lembrando Jacó da promessa que foi feita para o avô dele, que ele seria uma grande descendência e que essa descendência viria aquele que é o nosso Salvador, Jesus. Que coisa maravilhosa, crianças! E aí Jacó acordou, despertou desse sonho e seguiu lá para Harã, lá para a terra do tio dele, para continuar a vida dele. Bom, crianças, a gente vê nessa situação como foi a confiança de Jacó. Ele permaneceu confiando em Deus, naquilo que Deus prometeu antes, desde lá para o avô dele, e que se cumpriria na vida dele. Muitas vezes a nossa vida também é assim. A gente não enxerga o que está lá na frente. A gente só pode ficar dependendo, confiando naquilo que Deus tem preparado para nós. E lembra o que diz o nosso versículo lá em Provérbios? Confie no Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Somente nele. Então, com o seu entendimento, mesmo você sabendo resolver uma situação muitas vezes, sabe que pode dar um jeito, mas tem que confiar acima de tudo no Senhor. Então, que o Senhor nos ajude nisso, a confiar, mesmo em situações em que a nossa confiança fica balançando,
mas com os olhos fixos naquele que cumpriu todas as coisas. Vamos orar? Papai do céu, nós agradecemos pela tua palavra que nos ensina e nos orienta sobre como confiar no Senhor em todas as situações. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando a nossa confiança, ó Pai, fica um pouco vacilante, obrigada porque o Senhor nos mostra na tua palavra que o Senhor não muda, que a tua promessa ela se cumpre em nossa vida. Que assim como Jacó, nós possamos sempre, ó Pai, permanecermos firmes no Senhor e assim praticar, confiar na promessa de amor que se cumpriu em Cristo Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Amém, crianças. E lembre-se, pratique sempre a confiança, mas não a confiança só em você, a confiança no Senhor acima de todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe vocês e até uma próxima!